Saudações de paz para você e toda a sua família. Eu sou o Vandério Pinheiro e vamos a mais um conteúdo glorioso da palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 12 até o 17, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das cartas que foram escritas ali para as igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Pérgamo. A palavra Pérgamo deriva de uma palavra, de três palavrinhas gregas, que, vamos ver aqui, é peri, que significa com, gamios, que é casamento, e cosmos, que quer dizer mundo. Logo, a palavra quer dizer casamento com o mundo. Nós estamos aqui diante de uma igreja que o Senhor declara que não tinha negado a sua fé. Porém, o trono de Satanás havia se instalado no meio deles. Como que isso sucedeu? Nesta época, o imperador Constantino proibiu a perseguição às igrejas. Havia uma perseguição muito grande e ele decretou que as igrejas não seriam mais perseguidas. Porém, eles fizeram uma aliança e passaram a fazer cultos ecumênicos, e a idolatria começou a adentrar no meio do seu povo, fazendo assim uma aliança, um casamento com o mundo, onde a igreja agora estava corrompida e o trono de Satanás se estabeleceu no meio desta igreja. O Senhor vem trazendo uma palavra gloriosa para Pérgamo. Interessante dizer que logo no primeiro versículo ele diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Nós sabemos que a espada afiada de dois gumes é a palavra do nosso Deus, que é poderosa para quebrar todos os grilhões. Deus estava, por intermédio da sua palavra, tentando fazer com que a igreja de Pérgamo tivesse a consciência, tivesse o entendimento e pudesse renunciar a essas obras mais e continuar seguindo no caminho pelo qual Deus queria. Aí Deus continua dizendo para eles: Eu sei que vocês não negaram a minha fé, mesmo no período em que Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto no meio de vocês, onde habita o trono de Satanás. Mesmo sendo perseguido, e alguns daqueles que se declaravam ser fiéis a Deus, sendo mortos, sendo atrocidados, mesmo assim eles permaneciam fiéis. Porém, se nós formos ver aqui o versículo 14, o Senhor declara: No entanto, tenho contra você algumas coisas, tem algumas pessoas no meio de vocês, ele diz, que se apegaram aos ensinos de Balaão, né? E aqui nós vamos ver que Balaão foi um profeta no momento em que o povo de Deus saiu do Egito, que estava peregrinando pelo deserto, rumo à terra que emana leite e mel, chegando no território onde os moabitas habitavam. Balaque, que era rei dos moabitas, filho de Zipó, ele mandou chamar Balaão, que era um profeta, Balaão, filho de Beó, e mandou que Balaão profetizasse contra o povo.
A Bíblia diz que quando ele abriu a boca para profetizar e falar coisas, trazendo maldição contra o povo de Deus, Deus tornava as suas palavras em bênção para o seu povo, porque o povo de Deus é escolhido e Deus separou para que nós fôssemos vencedores. Então, todas as vezes que Balaão abria a sua boca, só proferia bênção a favor do povo de Israel. E aqui a Bíblia nos diz que essa igreja aqui em Apocalipse, eles estavam seguindo os ensinamentos de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar ao povo, mas ele ensinou a Balaque que deveria fazer com que o povo se contaminasse com a idolatria, comendo coisas sacrificadas, e que deveria haver uma junção entre o povo de Israel e as mulheres moabitas, sabendo que assim eles estariam em pecado contra o Senhor e isso iria enfraquecer a sua relação com o seu Deus. Então, nesta igreja haviam algumas pessoas que conservavam essa doutrina, pessoas que eram a favor da idolatria, pessoas que eram a favor da imoralidade sexual. E Deus estava dizendo: estas coisas eu tenho contra vocês. Assim como também existem algumas pessoas no meio de vocês que também são a favor, da doutrina dos nicolaítas, que nós falamos já nos vídeos anteriores, que os nicolaítas, eles eram uma doutrina em que eles privilegiavam os grandes e os fracos não tinham oportunidade nas igrejas. Eles eram colocados de canto e não tinham valor. E Deus estava mostrando a sua indignação para com a igreja de Pérgamo por abraçar estas coisas. Vamos ver aqui o verso de número 16. O Senhor diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Deus disse: se vocês não se arrepender, eu vou combater contra vocês, eu vou lutar contra vocês com a espada afiada da minha boca. Ninguém pode contra o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que precisamos voltar para praticar as primeiras obras, para deixar aquilo que fazemos de errado e estar trilhando os caminhos do Senhor. Nós precisamos abraçar os ensinamentos da palavra do nosso Deus para que nós venhamos agradá-lo e assim também sejamos uma igreja desejada e não como essa igreja de Pérgamo, que quer dizer uma igreja imperial ou casamento com o mundo, uma igreja que deixou os ensinamentos de Deus e que acabou se aliançando com o mundo. Digo algo aqui: nós sabemos que Satanás todo o tempo ele luta para querer combater a igreja, sabendo ele que ele não pode destruir, que ele não pode dar de frente com a igreja. Ele usa essa estratégia, que é fazer uma aliança, fazendo um casamento. Nós precisamos entender que a igreja é separada, a igreja é santa, e aquilo que é santo não pode se misturar com aquilo que é profano. Nós somos diferentes. A igreja de Deus, ela é vencedora. A igreja não precisa se aliançar a hábitos mundanos para atrair pessoas para suas congregações. As pessoas precisam ser atraídas pela glória de Deus. As pessoas precisam ser atraídas pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e pela promessa que ele estabeleceu de que nós teríamos vida eterna em seu precioso nome. Louvado seja Deus. O versículo de número 17 diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Louvado seja Deus. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus está dizendo que nós devemos ter ouvidos para ouvir esta mensagem poderosa e colocar em prática em nossa vida, pois ele diz que aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. O maná foi um privilégio que o povo de Israel teve de comer lá no deserto, a providência de Deus que vinha do céu. E aquele maná foi colocado dentro da arca da aliança do Senhor e nunca mais ninguém teve acesso nem viu. Mas Deus está dizendo que aquele que vencer vai comer do maná escondido. E também ele disse que receberá uma pedra branca e um novo nome, que só quem saberá será aquele que a recebe.
Quando nós falamos sobre esta pedra branca, nós estamos falando sobre absorção. Nós estamos falando sobre aqueles que são absolvidos, aqueles que não serão condenados a viver uma eternidade sem Cristo. Lá no tempo dos primórdios, quando havia um julgamento, que alguém ele era absolvido de um julgamento, ele recebia uma pedra branca que estava simbolizando que ele foi absolvido da sua sentença e que ele não iria passar pela morte. Deus tem essa pedra branca também para a minha e para a tua vida. É isso que Deus tem para nós, o melhor. Nós estaremos com Ele, vamos receber uma pedra branca, um novo nome, e o nome do nosso Deus será glorificado através da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.